Estou andando um pouquinho mais rápido porque a gente já conjugou anteriormente, né, esse verbo vir, beleza? E agora a gente só está mesmo otimizando de acordo com o verbo provir. Qual é a nossa ideia, então? Que você veja a base do verbo vir e agora observar que basta colocar o prefixo pro para poder conjugar o verbo provir, tá ok? Colocar o prefixo inter para conjugar o verbo intervir. Mas como a gente está fazendo essa ideia, essa relação da diferença entre o verbo prever e o verbo provir e o verbo prover, é bom a gente verificar cada um deles. Tá legal? Acompanhando comigo, vou limpar a tela, aí você faz um print aí dessa tela, para ter isso guardado com você, é interessante, beleza? Tranquilão. Agora, a gente só coloca o prefixo pro, beleza? Então, olha só, eu venho, eu provenho, beleza? Ah, então, talvez eu venha, talvez eu provenha. Pretérito perfeito. Ontem eu vim, tu vieste. Ó, então eu provim, tu provieste, ele proveio. Tá vendo só? Com base nisso daqui, a gente gera o mais que perfeito, imperfeito subjuntivo, futuro de subjuntivo. Ficando como? Eu proviera, tu provieras, ele proviera. Se eu proviesse, se tu proviesse, se ele proviesse. Quando eu provier, e não quando eu provir. Quando tu provieres, quando ele provier. Beleza? Então se conjuga da mesma forma que o verbo vir. Muito cuidado com isso, tá? A gente joga aqui o pretérito imperfeito subjuntivo. Naquela época eu vinha, então eu provinha, tu provinhas, ele provinha. Amanhã eu virei, então eu provirei, tu provirás, ele provirá de Manaus, por exemplo, né? E o futuro do pretérito, eu até proviria, tu provirias, ele proviria, porque nós falamos eu viria, tu virias, ele viria. Tá legal? Bem tranquilinho, limpando a tela, faça um print disso daí para você ter guardado, que é importante também. Tá legal? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai conjugar o verbo prover. E a gente vai perceber que ele tem uma semelhança com o verbo ver. Então, olha só. O que é, terror? O verbo prover. Vamos então observar o seguinte. Se eu vou prover alguém de alguma coisa, se eu vou prover o mercado de alguma coisa, se eu vou prover a dispensa de alguma coisa, então eu vou abastecer. Eu tenho que observar e eu tenho que abastecer. Concorda comigo? Então, o prover é justamente essa ideia de abastecer. Eu averiguo e depois eu abasteço. Concorda comigo? Beleza. Então, a gente associa. Conforme a semântica, a gente vai associar. O verbo prover, ele se conjuga inicialmente conforme o verbo ver. Acompanhando comigo. Olha só. Então, o verbo prover, ele tem a noção de abastecer. Tá ok? Então, a gente não tem que verificar antes, não tem que ver se realmente precisa para que a gente possa abastecer, para que a gente possa prover. Ele se conjuga no presente do indicativo da mesma forma que o verbo ver. Parte dele aqui, ó. Então, veja só, vou pegar primeiro aqui, ó, do verbo ver, ó. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Concorda comigo? Ah, terror, então eu provejo, tu provês, ele provê. Nós provemos, vós provedes, eles proveem. Tranquilo? Beleza. Se ele se conjuga aqui, conforme o verbo ver, no presente do subjuntivo é a mesma coisa. Talvez eu veja, tu vejas, ele veja. Nós vejamos, vós vejais, eles vejam. Show de bola. Então, talvez eu proveja, tu provejas, ele proveja, nós provejamos, vós provejais, eles provejam. Conjugando, então, de acordo com o verbo ver. Concorda comigo? Beleza. Mas é aqui no pretérito perfeito que ele passa a ser conjugado regularmente, conforme o verbo abastecer, tá? Ó, conforme o verbo beber, tá? Ó, vou colocar outro verbo aqui, ó, regular, ó, beber, conforme o verbo vender, aqui, ó, nesses tempos derivados do pretérito perfeito. Veja só, eu posso falar então que ontem eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam, que é um verbo regular. Concorda comigo? Note que a terminação é a mesma desses verbos aqui, ó. Tá vendo só? É a mesma, porque ele passa a ser um verbo regular aqui, ó.
tá? Aí, terror, peraí. Então, se o verbo prover, quando chega no pretérito perfeito, ele passa a ser um verbo regular, conforme abastecer, beber, vender. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os tempos derivados, com mais que perfeito, com o pretérito imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. Moçada, e quais tempos caem em prova quando vai cair lá o verbo prover? Normalmente, esses tempos derivados do verbo do pretérito perfeito, ou o próprio pretérito perfeito, beleza? Então, olha só, como é que fica o verbo? O verbo ver é um verbo irregular, beleza? Como é que fica o verbo ver no pretérito perfeito? Ah, terror. Ontem eu vi, tu viste. Olha só onde muda na conjugação. Veja só. Aqui, deixa eu me limpar isso aqui, ó. Aqui, ó, veja só. Ontem eu provi, tu proveste. É aqui que muda. Está vendo só? Tu proveste. Então basta você conjugar conforme o verbo abastecer, que é um verbo regular também. Ontem eu abasteci, tu abasteceste, ele abasteceu. Nós abastecemos, vós abastecestes, eles abasteceram. Está vendo só? Então, muito cuidado que é aqui a base para que a gente possa conjugar no mais que perfeito, imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. Ficando como? Eu provera, porque aqui tem o V, ó, tá vendo só? Nós só tiramos o STE, ó. Eu provera, tu proveras, ele provera, nós proveramos, vós provereis, eles proveram. Se eu provesse, é só lembrar, não é a noção de prever mais, é a noção de abastecer. Então, se eu provesse, é só você lembrar a conjugação, se eu abastecesse. Se tu abastecesses, então se tu provesses, beleza? Acompanhando comigo essa noção. Se eu provesse, tu provesses, se ele provesse, se nós provêssemos, se vós provesseis, se eles provessem. Rapaz, quando eu abastecer a dispensa, quando tu abasteceres e assim por diante. Então, quando eu abastecer, quando eu prover, quando tu proveres, quando ele prover, quando nós provermos, quando vós proverdes, quando eles proverem. Aí você tem que ficar ligado. Porque o verbo prover, derivado do pretérito, dos tempos derivados do pretérito perfeito, eles vão ser conjugados conforme o verbo abastecer, ele é regular. E aí você notou, não existe na segunda pessoa o i, beleza? Então, ontem eu provi, eu abasteci. Tu proveste, tu abasteceste. Fiquei com esse e aí, ou mais que perfeito. Provera, o imperfeito subjuntivo, provesse, futuro subjuntivo, prover. Cuidado com isso, beleza? Acompanhando comigo? Aqui o pulo do gato, tá, moçada? Aqui é o pulo do gato. Vamos que vamos? Pretérito imperfeito subjuntivo, aí, ó, olha só. Aqui ele passa a ser, né, ó, aqui ele passa a ser regular, tá vendo só? O resto ele se conjuga conforme o verbo ver. Olha só. Eu via, tu vias, ele via, nós víamos, vós vias, eles viam. Só colocar o prefixo antes aqui, ó. Provia, provis, assim sensado. Rapaz, eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. Eu veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós verias, eles veriam. Só colocar o prefixo pro antes, tá vendo só? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, para você macetear e fazer o print, né? Então, note aqui o seguinte, ó. A gente tem o verbo prover, ele é conjugado conforme o verbo ver, beleza? Essencialmente. Mas você vai fazer o quê, ó? Você vai marcar aqui, ó, o que está em amarelo, essa base do amarelo aí, ó. Isso daqui se conjuga conforme o verbo abastecer, que aí fica mais fácil você ligar aí, ó. Tá vendo só? O resto é conforme o verbo ver, 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 é conforme o verbo ver. Beleza? Esses daqui que eu marquei para você, que eu marquei aqui direitinho, ó, é conforme o verbo abastecer. Aqui, abastecer. Tá ok? Só para você se lembrar e ficar tranquilo aí. Aqui ficou meio apagado. Se você fizer um print aqui, não vai adiantar porcaria nenhuma, né? Então é só você colocar aí, ó, essa estrutura. Vou escrever aqui o abastecer aqui, ó, que ele é regular. Tá ok? Então olha só, puxando aqui, né, ó, essa estrutura, abastecer.
Tá legal? Show de bola? Faça um print disso, tenha isso com você aí. Tá legal? O mais importante é o seguinte, o verbo prover, ele se conjuga conforme o verbo ver. Se conjuga conforme o verbo ver. A partir do pretérito perfeito com seus derivados, ele se conjuga conforme o verbo abastecer, que é regular. Ele volta a ser um verbo regular. Só isso. Tá legal? E aqui fica mais esquematizado, tranquilo. Você fez o print e a gente fica tranquilo para poder prosseguir. Tranquilinho? Podemos dar continuidade? Ok. Vamos que vamos? Pegando mais uma. Aqui a gente vai bater um papinho, tá? Então, algumas atividades que sempre bom, né, a gente verificar. Sempre que você perceber lá o verbo provir alguma coisa, fique ligado. O que realmente, efetivamente, se quer? É o verbo prover, é o verbo provir, beleza? Então, vamos lá. De onde proviram as gravatas que se ostentam tão vaidosamente? Olha só. Então, essas gravatas vieram de onde? De onde? Concorda comigo? Ó? Olha só a ideia de origem com a preposição de aqui. Ó. De onde essas gravatas vieram? Correto? Então, nós temos aí o verbo provir, beleza? Então, o correto é de onde elas vieram? De onde elas provieram, beleza? De onde essas gravatas provieram, terror? Beleza? Então, toma cuidado, a gente então teve que corrigir, não é proviram, e é assim que muitas vezes aparece nas alternativas, beleza? Tranquilinho? Vamos que vamos, olha só. Pegando a próxima aqui, ó. O cronista proveu de sonhos toda a sua vida. Rapaz, vem cá, esse negócio aqui, ó, provir aqui, será que é prover ou provir, hein? O que ele está querendo mostrar pra gente? O cronista proveu de sonhos toda a sua vida. Será que a ideia de origem, a origem é dos sonhos, é essa a ideia? Ou ele abasteceu com sonhos alguma coisa? Ah, terror. Veja então, se for abasteceu de sonhos, ele está no pretérito perfeito. Então o verbo prever no pretérito perfeito se conjuga conforme o verbo abastecer, beleza? O verbo prover se conjugando conforme o verbo abastecer no pretérito perfeito. Ele é um verbo regular aí, beleza? Ah, então o cronista abasteceu de sonhos toda a sua vida. Proveu de sonhos toda a sua vida. Certíssima. Por isso eu só sublinhei aí, mostrando que está correta essa formação. Tranquilão? Belezinha, belezinha. Vamos à frente, pegando mais uma aqui. Olha só. Todas as frases de concursos, tá? Fui pegando aleatoriamente de algumas frases de algumas alternativas de alguns concursos aí. Olha só a próxima. Surpreende a proposta feita anteontem na diretoria pela secretária-geral, segundo a qual, por que não provemos o depósito de material de limpeza, temos de providenciá-lo a nossas próprias expensas. Então, nós temos aqui ó, esse verbo, provemos. Ele existe, terror? Provemos. Nós provemos alguma coisa? Será que é isso? O contexto mostra para a gente que nós temos qual verbo aí? O verbo provir ou o verbo prover? É abastecer, concorda comigo? Aí é só você conjugar conforme o verbo abastecer. Olha lá. Surpreende a proposta feita ontem na diretoria pela secretária-geral, segundo a qual, por que não provemos o depósito de material de limpeza? Por que não provemos o depósito de material de limpeza? Temos de providenciá-lo a nossas próprias expensas. Tranquilinho? Então você nota aí que nós temos esse verbo, não é provemos. Então colocou uma semivogal U aí, nada a ver. Tranquilinho? Por isso, a gente já observou essas frases. Beleza. E a gente pega uma questãozinha aqui da banca FCC, para a gente exercitar um pouquinho. Tá legal? Belezinha. Vamos que vamos? Vamos lá então. Pegando aqui a alternativa A. Embora não apoiemos, não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompe a faculdade. Então veja só o seguinte, ó. Contanto, embora não apoiemos, não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompa. Se eu tenho aqui ó, o verbo apoiar no presente subjuntivo, ó, embora não apoiemos, não nos opomos, presente indicativo, ó, nós nos opomos. Nós pomos, nós nos opomos, beleza? Então aqui a gente não pode falar, não nos opusemos, poderia, terror?
a noção que a gente já tem aqui o presente, né, do subjuntivo. Então, a gente pode ter o presente indicativo aqui, ó, tá? Vamos lá. Não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompa a faculdade. Aqui não vai caber o presente do indicativo, mas o presente do subjuntivo, contanto que não interrompa. Nas nossas aulas de período composto por subordinação adverbial, a gente vai perceber que contanto que ele é uma locução conjuntiva condicional, forçando o verbo ao subjuntivo, tá? O presente subjuntivo aí. Ok, vamos pegar a letra B. Independentemente de onde provierem os recursos, de onde eles vierem, de onde provierem, ok, convirjam ou não os pareceres dos técnicos consultados, eles, sempre destemidos, iniciarão a obra. Letra B de bola está correta, beleza? Tranquilão. Olha só a letra C. Eles provêm de uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância reconhecida é considerada crime de lesa pátria. Olha só, nesse caso, eles provêm. Isso aí, a noção aí, a noção é de abastecer? Eles provêm? Eles colocam? Eles abastecem? Não. Eles vêm de algum lugar, concorda comigo? Isso é o verbo provir. Concorda? Então, nesse caso, ó, eles provêm de uma região, eles vêm de uma região. Eles vêm, eles provêm. Isso é do verbo provir, ok? Não do verbo prover. Letra D. Os jogadores pleitearam que os juízes não intervissem. Opa, é o intervir. Então, os juízes não viessem, eles não interviessem. Concorda comigo? A cada pequena confusão provocada por um choque de corpos ou por discussão banal. Olha a próxima. Enquanto aquela norma, aqui é o verbo viger, que significa vigorar. Não houve como solucionar o impasse, retirar o depósito que a justiça reteve, ela teve, então ela reteve em prol dos menores de idade. Se o verbo é viger, segunda conjugação, enquanto aquela norma vigeu, beleza? É vigeu. É a noção de vigorar no pretérito perfeito, tá ok? Por isso, a gente nota que a alternativa B de bola realmente é a correta. Questão do TRT, nível analista, nível superior. Pegando a próxima. Questão 16, mais uma da FCC aí, ó. Olha lá. Todas as formas verbais estão adequadamente empregadas quanto ao seu sentido e corretamente flexionadas na frase. Então, me ajuda aí, olha só. Ainda ontem nos contemos diante do entusiasmo, desistindo de o dissuadir de que nós é que estávamos certos. Olha só, ainda ontem, olha só, nesse caso aqui o verbo conter. Terror, nós temos, né? Poderia ser isso aí, beleza. Só que ele falou que ainda ontem nós fizemos alguma coisa. Então, nesse caso, tem que ser o quê? Ainda ontem nos contivemos diante do entusiasmo, beleza? Nós tivemos, nós contivemos. Beleza. Olha só a letra B. O que contribui, olha só, o verbo contribuir, assim como o verbo possuir, tá legal? Então, instruir, a mesma coisa. Então, quando o verbo for terminar com uir, aí você vai observar o seguinte, no presente, o que contribui, ele tem que receber esse ir, beleza? O que contribui para a globalização não diminui, olha só o verbo diminuir, certinho, ó. Os abismos que sempre se interpuseram, não é interporam, eles não poram, né? Eles puseram, se interpuseram, tá ok? Essa é a forma correta. Vamos que vamos? Pegando mais uma. Muitas pessoas já se contraporam. Elas não se poram, né? Elas se puseram contra. Então, já se contrapuseram no passado. E os abusos que adviram, não. Eles vieram, né? Do verbo advir, tá ok? Do verbo advir. Então, eles vieram, eles advieram com as novidades tecnológicas. Tranquilinho? Então, contrapuseram, advieram. Pega na próxima. Olha só a letra D. O que vier, porque o verbo sobrevir, ele é gerado do verbo vir. Então, o que vier à globalização, né? Então, o que sobrevier à globalização, proverá ou não de razão
os argumentos utilizados pelo autor do texto. Veja só então, ó, proverá ou não de razão os argumentos. Então, eles abastecerão os argumentos de quê? De razão, tá ok? Então está certo aqui, ó, o verbo proverá é do verbo prover, beleza? Sem problema algum. Letra E. Se alguém se puser a fazer alguma coisa, então se alguém se dispuser a concordar com as suas opiniões. Aqui, moçada, a gente tem o verbo satisfazer, beleza? E aí, como é que fica o verbo satisfazer no futuro do presente indicativo? Não é satisfazerá. Aqui nós colocamos o se aqui, ó. Eu vou tirar o se para você observar como é que ficou essa construção aqui, ó. Satisfazerá. Existe terror? Não. Ninguém fala que ele fazerá alguma coisa, não é? E sim o que? Ele fará. Nós vimos a construção do futuro, né? Com esses verbos que tem o z, beleza? Então, veja bem, não cabe o fazerá e nem o satisfazerá. E sim, o correto é o quê? Satisfará, beleza? Essa construção é a correta. Satisfará. E aí, nesse caso, se eu tenho a mesóclise, a gente vê isso na nossa aula de pronomes, né? Se eu tenho a mesóclise, o que a gente tem que fazer? A gente vai até o R. Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Satisfar. A gente vai até o R, coloca o C e depois o A. Beleza? Satisfar-se-á. É essa forma que nós temos aqui, ó. Satisfar-se-á. Tá ok? Com a sua mesóclise aí. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, terror. Eu costumo, só de ouvido, né? Só de ouvido eu costumo verificar se está certo ou errada a frase, a construção e tal. A gente tem algumas construções que ficam, assim, digamos que ela fica um pouco feia, né? A mesóclise, dependendo da situação, ela realmente não fica tão legal, tão boa. Por isso que nós, brasileiros, a gente procura colocar uma próclise, né? Trazer para antes o pronome, para não ter a construção da mesóclise, tá legal? Às vezes o ouvido dói, mas está de acordo com a norma culta. Vamos lá, então. Então, nesse caso, ó, satisfar-se-á em se manter passivo diante da globalização, beleza? Então, é a construção correta que nós colocamos em azul aí. Show de bola? Vamos que vamos, pegando a frente. Agora, moçada, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar alguns verbos que são interessantes, a gente não deve deixar de lado. Por quê? Algumas vezes cai em prova um determinado verbo que a gente nem sabe de onde veio esse verbo, tá legal? Então a gente, por exemplo, faz lá com várias e várias bancas e de repente cai um verbo lá que a gente, poxa, soa mal. Ou até mesmo no nosso dia a dia, né? A gente percebe, pô, esse verbo, essa conjugação desse verbo fica meio estranha. Mas há algumas conjugações mesmo um pouco estranhas. Aquelas dos verbos que a gente usa pouco. Aí, qual é o macete sempre você fazer? Bom, se aquela terminação do verbo, se aquela construção é basicamente a mesma de um outro verbo que eu já conheço, então eu sempre vou pensar naquele verbo. Olha só, veja só essa estrutura aqui, ó. A gente vai falar da conjugação de verbos meio chatinhos de fazer. A conjugação do verbo aderir, advertir, competir, deferir, repelir. Veja bem, então esses verbos, né, a conjugação é a mesma aqui, ó. O compelir, conferir, convergir, despir, desservir, discernir, dissentir, divergir. Aí eu marquei esse verbo ferir aqui, ó, porque como a gente conjuga várias vezes o verbo ferir, ele é o mais simples, né, dos demais. Fica mais fácil você se lembrar, beleza? Aí nós temos o verbo preferir, preterir. São verbos que a gente já conhece. O referir também. Qual é o macete aqui, moçada? Olha só. Então, depois eu vou deixar aqui para você fazer um print. Não precisa fazer print agora não, tá? O que acontece, então, com a irregularidade desses verbos todos aqui, ó? Tá? Desses verbos todos aqui. É o seguinte. A irregularidade desses verbos está em a vogal E, que é a última do radical. Está aqui, eu vou pegar como base o verbo ferir. Passar aí na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, nós temos aqui o presente do indicativo. Ó. O verbo é ferir, moçada. Ó. Então, terror, eu firo. Beleza. Então, eu tenho a vogal E, que faz parte do radical. Você está vendo só? E ela passa aí. Terror, eu não falo que eu fero, eu firo.
Tá certo? Ó? Ah, então se eu pego o verbo aderir, eu adiro. Advertir, eu advirto. Competir, eu compito. Compelir, eu compilo. Interferir, eu interfiro. Convergir, eu convirjo. Despir, eu dispo. Tá vendo só? Então você vai anotar aí. Então olha só, a gente nota aqui, ó, e é a coisa intuitiva, que a gente conhece o verbo ferir mesmo. Então, ele, na primeira pessoa do singular do presente indicativo, o e vira i. E em todo o presente do subjuntivo também acontece isso. Por quê? Ora, se na primeira pessoa do presente indicativo ela gera o presente do subjuntivo, então esse i vai continuar aí, ó, no presente subjuntivo. Então eu falo o quê, ó? Errou? Talvez eu fira, tu firas, ele fira. Nós firamos, vós firais. Aqui é firais, tá, gente? Firais, eles firam. Beleza? A mesma coisa com o verbo despir, moçada. A gente não fala eu dispo. Talvez eu dispa, tu dispas, ele dispa. Nós dispamos, vós dispais, eles dispam. Fala a verdade, se você tiver que conjugar esse verbo, né? Porque a gente não usa muito essa construção, beleza? Agora, com o verbo que a gente já conhece, fica bem mais fácil. Então, se você tiver que conjugar o verbo desservir, dissentir, competir, compelir, pensa no verbo ferir, que é tudo a mesma coisa, beleza? Acompanhando comigo. Então, vamos lá, vou limpar isso daqui para ficar melhor, tá? Então, a gente viu aqui, ó, o e passa aí na primeira pessoa e também em todo o presente subjuntivo, como a gente viu aqui. Tá legal? Beleza. E ele passa a e aberto na segunda e terceira pessoas do singular. Beleza? E terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ficando então assim, ó, que você já sabe, olha só. Eu firo, tu feres, ele fere. Eu adiro, tu aderes, ele adere. Eu advirto, tu advertes, ele adverte. Eu compito, tu competes, ele compete. Eu defiro, tu diferes, ele difere. Beleza? É essa a ideia. Continuando aqui, olha só. Aliás, ele defere, tu deferes, ele defere. Esse aqui não muda, não. Continuando então. E aí falou também que a terceira do presente do indicativo, né? Eles ferem, eles aderem, tá, ok? Eles advertem, eles conferem, eles convergem, tá, ok? Eles despem e assim por diante. E por fim, nós temos a segunda pessoa do singular do imperativo. Aliás, aqui, ó, vou colocar agora, volta ao normal, tá? Ó, aqui na primeira e na segunda do plural, porque não fala nada, ó. Então ele continua sendo a vogal E continua sendo fechada, beleza? Já que aqui ela fica aberta, né? Ó, tu feres, ele fere, nós ferimos, vós feris, eles ferem. Então aquilo que mudou, a gente comentou aqui em cima, beleza? Então fica mais fácil você observar aí. Então eu firo, tu feres, ele fere. Nós ferimos, vós feris, eles ferem. Talvez eu fira, tu firas, por quê? Isso é gerado aqui, ó, da primeira pessoa do presente do indicativo. Beleza? Aí no final fala o seguinte, ó, a segunda pessoa do singular do imperativo é lógico, porque a segunda pessoa do singular do imperativo é gerada de quem? Vem daqui, ó, do presente indicativo. Então vai ficar como? Fere tu. Beleza? Ó, fere tu. Já que o presente do subjuntivo é fira, se eu tivesse o você, seria como? Fira você, ó, fira você. Tá vendo só? Porque ele vem do presente subjuntivo. Então, nesse caso, a gente notou a estrutura bem tranquilinho. Beleza? Ok. Vamos pegar isso que a gente falou aqui tudo, vamos pegar o verbo aderir e conjugar. Veja só comigo aqui, olha lá. Então, o verbo aderir, que ele costuma cair em prova, então é bom a gente conjugar. Mas a conjugação que a gente está vendo aqui agora, ó, é a mesma que a gente vai perceber em todos esses verbos aqui, ó. Tá legal? Vou deixar limpinho aqui para você fazer um print dessa estrutura, que eu acho que é interessante você ter aí para guardar. Tá legal? Beleza! Vamos que vamos? Pegando aqui à frente, olha só. Vamos conjugar o verbo aderir. Cara, eu adiro, tu aderes, ele adere, nós aderimos, vós aderis, eles aderem. Olha só que aqui, ó, nós temos o timbre aberto, beleza? Então, cuidado com isso. Se eu tenho adir, né, ó, no presente subjuntivo vai ser como? Talvez eu adira, tu adiras, ele adira,
nós adiramos, vós adirais, eles adiram. Veja então que o adir, que estava lá na primeira pessoa, veio para cá no presente do subjuntivo. Tranquilinho? Então, aquela mesma ideia que a gente já vinha trabalhando com aqueles demais verbos, beleza? Tranquilão. Vamos pegar agora o pretérito perfeito. Só para você perceber o seguinte, ó. Eu aderi, tu aderiste, ele aderiu, tá ok? Então, aderiste, eu tenho o aderi, vai colocar apenas o ra aqui, o SSE aqui e o R aqui. Acompanhando comigo? Eu aderira, tu aderiras, ele aderira, nós aderiramos, vós aderireis, eles aderiram. Se eu aderisse, se tu aderisses, se ele aderisse. Se nós aderíssemos, se vós aderisseis, se eles aderissem. Aqui já não vai levar muita dúvida para você, porque basta perceber aqui, ó. Eu aderi, tu aderiste. Você não vai falar adereste, né? É tu aderiste. E a partir daí, a construção fica fácil, ó. Beleza? Aqui, quando eu aderir, quando tu aderires, quando ele aderir, nós aderimos, vós aderides, eles aderirem. Beleza? Então, muito cuidado com isso, tá legal? Para não termos dúvida, ok? Show de bola. Pretérito imperfeito. Eu aderia, tu aderias, ele aderia, nós aderíamos, vós aderíeis, eles aderiam, ok? E o futuro, bem tranquilinho. Eu aderirei, tu aderirás, ele aderirá, nós aderiremos, vós aderireis, eles aderirão. Eu até aderiria, tu aderirias, ele aderiria, nós aderiríamos, vós aderiríeis, eles adeririam. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando a gente tem um radical que já tem a R, muitas vezes as provas fazem o quê? Ela quer nos enganar, ela quer que você perceba, né, que você tente ser induzido a perceber o futuro do pretérito bem parecido com o pretérito imperfeito. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Então, olha só como é que fica o pretérito imperfeito indicativo aqui, ó. Eu aderia, ó, eu aderia, tu aderias, ele aderia. Parece que nós temos o uria aqui, ó, não parece, ó? Parece que é uria, não parece? Só que nós temos aqui ó, o radical, ó, aderir. Tá vendo só? Ader. Foi colocada apenas a desinência modo temporal, ia aqui, ó. Está vendo só? Então, eu aderia, tu aderias, ele aderia, nós aderíamos, vós aderias, eles aderiam. Então, isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. O que a banca algumas vezes faz é o seguinte, pergunta se nós temos, na realidade, o futuro do pretérito. Com a desinência modo temporal, ia. Não temos. Nós temos o R da base, do radical. E temos, na sequência, a desinência modo temporal, ia. Então, toma muito cuidado com verbos que já têm a R na sua base, no seu radical. Como é que fica o futuro do pretérito? Olha só. Eu até aderiria, tu aderirias, ele aderiria, e assim por diante. Ó. Então, cuidado aqui, tá, em relação ao pretérito imperfeito. E, logicamente, cuidado com o presente e o presente subjuntivo. Esses tempos aí são os mais importantes para você notar. Beleza? Muito cuidado com ele.